Olá, meus amigos e irmãos, que Deus abençoe a todos, no nome do nosso Senhor Jesus. Que a paz do nosso Deus esteja em sua casa, em sua vida, sempre. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre o coração do homem. Quando a Bíblia faz menção ao coração do homem, ela está se referindo ao íntimo, aos pensamentos, à mente do homem. E muitas pessoas têm sido enganadas pelo próprio coração. É possível? Sim. E nós temos aqui na palavra de Deus um grande exemplo. O exemplo de Pedro. Vamos meditar nesta palavra? Está no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 31. Lucas 22, 31. Aqui diz: Pedro é avisado. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Ou seja, Satanás queria que Pedro fosse posto à prova. Essa palavra aqui, peneirar como trigo, significa colocar à prova. Satanás queria que Pedro fosse provado. E por quê? Porque Satanás sabia que Pedro não estava preparado para uma prova. E Jesus avisou a Pedro. Jesus tentou avisar Pedro que ele não estava pronto. Porém, Pedro, sendo enganado pelo seu coração. Pedro ali, ele foi enganado pelo seu próprio coração. Ele disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte. E Jesus insistiu, Jesus disse: Pedro, hoje mesmo me negarás antes que o galo cante. 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Ou seja, Pedro não estava bem, mas ele achava, ele pensava que estava bem. E qual foi o resultado disso? Vamos ler aqui mais adiante? Mais adiante, no mesmo capítulo, no versículo 54, Jesus tinha sido preso. Então diz aqui: Pedro nega Jesus. Então prenderam e o levaram, introduzindo na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e junto se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como dissera:
Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, Pedro caiu em si. Pedro viu que ele não estava pronto. Pedro se julgava forte, mas Pedro estava fraco. Pedro achava que estava pronto para tudo, mas não estava. E assim tem sido, meu irmão, na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, às vezes enganada pelo seu próprio coração, acham que estão prontas. Acham que estão prontas para tudo, acha que pode vir qualquer tribulação, qualquer provação que ela suportará, e às vezes não é bem assim. Quantas pessoas que disseram uma vez nunca abandonar a fé e hoje estão caídas? Quantas pessoas que disseram que jamais abandonaria o Senhor Jesus e hoje estão no mundo vivendo dissolutamente? Quantas pessoas que estiveram firmes na presença de Deus, louvando, adorando, cultuando, até mesmo pregando a palavra de Deus, e hoje estão sendo humilhadas pelo maligno neste mundo. Então, meu amigo, minha irmã, nós temos que colocar o nosso coração no Senhor. Nós temos que vigiar. Nós temos que estar constantemente examinando o nosso coração. Nós temos que estar meditando na palavra de Deus continuamente, diariamente, e sendo humilde para olhar para dentro de nós e ver como nós estamos. Porque é preciso que haja um cuidado total, uma vigilância total. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Então é o que nós temos que guardar, o nosso coração, os nossos pensamentos. Nós temos que estar nos examinando constantemente, porque, como eu ouvi de um pastor há muitos anos, Satanás tem sapatinho de veludo, e é de fato. Às vezes a pessoa ela é enganada sem perceber. Às vezes a pessoa ela está caindo em uma armadilha e não percebe. E quando alguém dá o conselho, como Pedro, ela diz: não, eu estou bem, eu estou pronto, deixa comigo. E logo depois nós nos entristecemos quando vemos esta pessoa tropeçando e caindo. Então, meu irmão, vigia o teu coração. Cuidado que o coração é enganoso. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Então nós temos que colocar a nossa fé no Senhor, a nossa mente no Senhor, a nossa vida na presença de Deus e vigiar em todo momento. E a oração constante, a busca constante, para que nós possamos permanecer até o fim. Preciso permanecer até o fim. E Deus quer que você permaneça até o fim. As lutas virão, não tenha dúvida. A provação virá. Mas que você esteja pronto para enfrentar qualquer tribulação, qualquer tentação, qualquer provação. E glorificar o nome do Senhor Jesus de pé com a sua vida. Então, meu amigo, preste atenção, minha amiga. Coloque no teu coração esta palavra e siga em frente, porque Deus tem preparado para você algo maravilhoso. Que Deus abençoe a todos, tenha a todos uma noite maravilhosa. E se você gostou desta palavra, se inscreva no nosso canal. Nós ficaremos muito gratos. Queremos continuar divulgando a palavra e alcançando o máximo de pessoas possível. Você pode nos ajudar. Tá certo? Se inscreve aí. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Um abração.